Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Mateus, capítulos 7 a 9. O capítulo 7 de Mateus conclui o Sermão do Monte. Aqui Jesus apresenta novamente a justiça que é requerida de todos os seus discípulos. O primeiro aspecto que é destacado por Jesus é quanto aos julgamentos. Aqui está o famoso trecho: não julgueis para que não sejais julgados. Contudo, ao contrário do que muitos interpretam, aqui não há proibição sobre qualquer tipo de julgamento. O julgamento que Cristo tem condenado aqui é o julgamento hipócrita. É um julgamento que não procede do amor. Em outras partes da Escritura, Cristo orienta o julgamento. Julguem todas as coisas. Julguem os espíritos, provem os espíritos. É exigido do cristão um julgamento de discernimento, de avaliar aquilo que é certo e errado, aquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que Cristo está condenando e repreendendo aqui é o julgamento que parte da hipocrisia, de alguém que não busca agradar a Deus, mas que é rápido em condenar o próximo, alguém que deseja misericórdia para si, mas é rápido em pegar em pedras para atirar contra o próximo. É exigido do crente humildade no seu relacionamento com o seu próximo. Mas essa humildade também se reflete no nosso relacionamento com Deus. A continuação do texto, Jesus ensina a pedir, buscar e bater, e assim receber. Jesus conclui esse ensino sobre pedir e receber, dizendo: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Assim como desejamos que o Senhor seja gracioso conosco, nós também devemos ser graciosos uns para com os outros. E isso certamente não é fácil. É por isso que Cristo prossegue para o ensino da porta larga e da porta estreita. Por mais que o nosso Deus seja bondoso e conceda graciosamente as nossas necessidades e petições, ainda assim, o caminho para o reino dos céus é estreito. A porta estreita, ela não é popular, não é fácil. Ela exige sacrifício, disciplina, perseverança, mas nada disso está em contradição com a graça do Senhor. Ela não se opõe à graça de Deus, mas é o meio pelo qual o crente experimenta a graça do Senhor de maneira transformadora e profunda. É nesse caminho estreito que o crente pode contar com Deus para pedir e receber aquilo que é necessário para a sua manutenção. Cristo também concede a forma de nós discernirmos o nosso coração e também de discernirmos aqueles que estão no caminho estreito. Ele anuncia que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Desta forma, evitamos os enganos, aqueles que procuram nos tirar do caminho. Em seguida, ele relembra também que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A fé cristã não é baseada apenas em profissão, mas em vida com o Senhor, em intimidade e relacionamento com Cristo. E a única forma de perseverarmos, de nos mantermos firmes, é estabelecer o bom fundamento, é estarmos fundados na rocha e não na areia, não sermos sujeitos às mudanças do mundo, mas estarmos firmados em Cristo, a rocha eterna. Nos capítulos 8 e 9, Mateus demonstra claramente que Jesus era poderoso em obras, as quais confirmavam a sua autoridade não apenas pela palavra, mas também por aquilo que ele fazia. Ao longo desses dois capítulos, nós vemos uma série de curas, sinais maravilhosos, poder sobre a natureza, perdão de pecado, que revelavam que Jesus é o Messias de fato. Uma das curas mais notáveis para o propósito de Mateus é a cura do servo do centurião, na qual esse oficial romano alega que não era digno de receber Jesus em sua casa, mas que se Jesus desse apenas uma ordem, o seu servo seria curado. Jesus elogiou sua fé e disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Essa era uma afirmação que mostrava a inclusão dos gentios, daqueles de fora de Israel na aliança. Essa sessão se encerra com Cristo tendo compaixão do povo, declarando: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A conclusão do Sermão do Monte apontava para a justiça que deveria existir no coração de cada um dos discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo devem manifestar justiça no seu relacionamento com o próximo, não hipocrisia. Eles têm livre acesso ao Senhor, mas também são lembrados de que devem andar pelo caminho estreito, pela porta estreita,
E a fim de não serem retirados do caminho, devem observar os frutos daqueles que se aproximam deles. Devem estar fundamentados sobre a rocha. Devem estar firmados em Cristo. E esse Cristo, que deve ser o fundamento deles, é poderoso, não só em palavras, mas também em obras. É isso que os capítulos 8 e 9 de Mateus evidenciam. Ele é poderoso para curar, para expulsar as forças malignas, para perdoar pecados. É ele quem comissiona o seu povo à missão, dizendo que os campos estão prontos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oremos para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores. Por meio desses exemplos, Mateus evidencia aos judeus que Cristo era o Messias e tem poder para perdoar pecados, para libertar dos espíritos malignos e para trazer plena salvação. E é claro que em cada um desses detalhes, Mateus está de novo exaltando a Cristo, aquele que é sábio e justo, aquele que é poderoso para curar os enfermos, que tem autoridade do Senhor não apenas para perdoar pecados, mas domina sobre a própria criação, acalmando a tempestade. Jesus não era apenas um homem passando por Israel, ele era o próprio Messias, o Salvador do mundo, que anunciava a chegada do seu reino, tanto em suas palavras como também em suas obras. Por meio desses textos, nós somos chamados a assumirmos um compromisso com o Senhor. A nossa fé não deve ser fundamentada apenas em palavras vazias, mas em verdadeira justiça, em fidelidade ao Senhor, entrando pela porta estreita e andando no caminho estreito. E enquanto perseveramos por esse caminho tão difícil, nós devemos estar fundamentados em Cristo Jesus para perseverarmos. Somos lembrados de que Ele é poderoso para nos sustentar, Ele é poderoso para curar, é Ele quem domina sobre a criação, é Ele quem libertou muitos de espíritos malignos. Ele realizou a vontade do Pai ao libertar um povo oprimido. E é Ele quem é poderoso para nos sustentar. Que ao chegarmos à glória eterna diante de Cristo, não sejamos rejeitados, como quem diz, Senhor, Senhor, e não o conhece, mas que o nosso coração evidencie uma fé genuína, o desejo pela glória do Senhor, o compromisso do verdadeiro discípulo de Cristo que anda em justiça.